1/3 da população carcerária da Paraíba ou está trabalhando ou está estudando. Isso é mais ou menos 4.000 apenados. No meu blog eu escrevi sobre esse assunto e chamei de uma revolução silenciosa que acontece na Paraíba e que vem de onde menos a sociedade espera. Eu convidei para a conversa de hoje o secretário da Administração Penitenciária da Paraíba, o Coronel Sérgio Fonseca, que está aqui comigo a partir de agora. Coronel, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB. Nós é que agradecemos o convite, Heron. Eu acho que nós que fazemos parte do governo do estado da Paraíba temos essa obrigação de dar essa satisfação para a população paraibana, e esse teu convite eu acho que foi fundamental para que a gente tivesse essa oportunidade para estar tendo esse bate-papo aí e conversando contigo e passando essas informações para a nossa população. Secretário, como é que tem sido possível? Vamos primeiro falar nós estamos falando aqui de ressocialização. Vamos começar falando sobre o processo de educação. Como é que é isso na prática? Como é que tem funcionado? Como é que vocês conseguiram recrutar em torno de quase 2.000 reeducandos, que é assim que vocês chamam, para participar ou se matricularem na rede formal de educação? Bem, Heron, no ano de 2019, foi um ano que nós fizemos um planejamento estratégico, logicamente, determinado pelo governo do estado, onde tivemos o envolvimento de cerca de 500 servidores. Para que você tenha ideia, nós temos cerca de 1.800 policiais penais, mas somando com os servidores da administração penitenciária, nós vamos ter em torno de 2.100 servidores. Então, nesse planejamento estratégico, nós ouvimos cerca de 500 servidores. Então, você tem uma representatividade muito grande dos nossos colaboradores da administração penitenciária. E nesse planejamento, ficou definido que o grande objetivo da administração penitenciária é exatamente trabalhar a reintegração social. Que seja isso, a ressocialização do nosso reeducando, Nós temos que entender que, muitas vezes, quem está de fora acredita que o tratamento com o reeducando ele deve ser um tratamento agressivo, repressivo, Mas que não é a verdade. Nós entendemos que violência gera violência, assim como educação gera educação, trabalho gera trabalho. E com esse foco, o foco da reintegração social, nós definimos como base as ações de ressocialização, que nada mais é do que a humanização do sistema prisional. E isso foi implementado em 2019, em 2020, mesmo tendo aí a pandemia batendo a porta da secretaria, nós implementamos diversas ações para trazermos esse nosso público dos nossos reeducandos, sobretudo para atividades de educação. Eu posso te dar um dado para que você tenha ideia. No ano passado, o Enem PPL 2020, nós tivemos 120 aprovações e 50 reeducandos foram classificados no SISU. Vão para a universidade? Vão para a universidade. Por quê? Porque dentro dessas ações, Heron, que nós planejamos no ano 2019, nós observamos que as parcerias elas eram fundamentais para que a gente atingisse esse grande objetivo. Que tipo de parcerias? Eu vou te dar um exemplo, uma parceria que o governo do estado fez com o CNJ, Tribunal de Justiça da Paraíba e o Instituto Humanitas 360. Esse instituto é uma instituição filantrópica, com sede no Paraná, que financiou 64 laboratórios de informática. Inclusive, nós inauguramos um desses laboratórios de informática agora na última terça-feira, na penitenciária Silvio Porto, com 29 notebooks, entre notebooks e tablets, só no Silvio Porto. Então, todas as nossas unidades prisionais, elas estão hoje com esses laboratórios de informática. Nós ainda estamos recebendo muito material desse instituto. E esses materiais, esses notebooks, esses tablets, eles foram fundamentais para que esses reeducandos que conseguiram a aprovação no Enem e, sobretudo, a classificação no SISU, pudessem ingressar no ensino à distância, exatamente em cursos superiores. Porque o que é que nós entendemos? Como eu falei agora há pouco, a violência, ela gera a violência, mas a educação, ela liberta. E
Não por esse motivo, nós também lançamos na última terça-feira o programa A Leitura Liberta, que é exatamente uma fomentação da remissão pela leitura, ou seja, como é que acontece essa remissão pela leitura? O reeducando, ele vai ler uma obra literária, ele pode ler 12 obras literárias, isso aí para efeitos de remissão, ele teria condições de remir durante o ano 48 dias, que seriam 4 dias por mês, mas o objetivo não é só a remissão, é exatamente fomentar nesse reeducando o hábito pela leitura. Eu posso até te fazer uma pergunta, quem seria Aaron Cid hoje se não tivesse tido a oportunidade de ser educado? E muitas dessas pessoas não tiveram. Então, nós observamos essa oportunidade da Secretaria de Administração estar promovendo essa educação e aí, como eu te disse, essas parcerias elas foram extremamente exitosas e hoje nós vamos estar não só fazendo com que o reeducando que passou no NPPL ele possa fazer o curso à distância, mas outras áreas da educação à distância, exatamente com o fomento de uma parceria extremamente exitosa com o Instituto Humanitas 360. 1.984 reeducandos estão matriculados na educação formal. Isso vai de quê? Desde o processo de alfabetização até o último ano do ensino médio, é isso? Exatamente, né? Muitas vezes... Quem ministra essas aulas? Nós temos 3 escolas estaduais no sistema prisional. Nós temos a Graciliano Ramos, aqui em João Pessoa, nós temos uma em Campina Grande, a Paulo Freire, e no Sertão, a Ariano Suassuna. Então, nós temos, logicamente, professores que são da Secretaria de Educação, que é uma grande parceira da administração penitenciária, que exatamente ministra essas aulas para os nossos reeducandos. No ano passado, para que você tenha ideia, exatamente devido à pandemia da Covid-19, né, um momento extremamente difícil, onde as visitas foram canceladas, até a questão da educação ela acabou sendo mais fragilizada, porque você não poderia estar com os nossos professores, os nossos educadores dentro das instituições, das unidades prisionais. Nós fizemos diversas maneiras alternativas para que esses reeducandos pudessem ter acesso à aula, como podcast, videoaula, né? Então, tudo isso foi fundamental para que a gente tivesse o êxito, em específico, nessa questão do NPP. O senhor falou aí que tudo isso que a Secretaria está vivendo é fruto de um planejamento estratégico. Ok. Para dentro, esse discurso já foi assimilado porque partiu da própria entidade, da própria instituição, colocar a ressocialização como prioridade. Isso é uma questão. Mas como foi levar isso para o outro lado da história, que é o presidiário, que é o apenado? Como foi esse processo de conquista, de sedução, usando entre aspas, de convencimento de que esse era um caminho de mútuo, de confiança, de quem está querendo oferecer esse espaço, essa oportunidade para o outro lado? Foi um processo de desconfiança no começo? Como é que foi isso na prática entre eles? Houve uma adesão rápida? Foi fácil? Houve resistências? Como é que foi? Olha, eu posso dizer que a adesão ela tem sido, de certa maneira, fácil. Por quê? Porque a ressocialização nada mais é do que a humanização. E quem não gosta de ser bem tratado, né? Eu acho que hoje as unidades prisionais do estado da Paraíba, sobretudo esse momento difícil que a humanidade vem passando, a Covid-19, graças a Deus nós não tivemos registros de grandes problemas nas unidades prisionais. Exatamente porque o policial penal, o nosso servidor, ele comprou essa ideia, até porque ele, servidor, foi quem definiu essa ressocialização, essa reintegração como o carro-chefe da secretaria. E quando algo parte do próprio corpo dos servidores, é mais fácil a assimilação pelos próprios servidores. E no caso em específico dos reeducandos, eu não tenho dúvida, Aaron, que a maior prova dessa aceitação é o distensionamento que hoje, graças a Deus, nós temos vivido no sistema prisional paraibano, né? Sem conflitos e sem rebeliões. Sem conflitos, sem rebeliões. Para que você tenha ideia, o ano de 2020 nós não tivemos nenhum homicídio dentro das unidades prisionais do estado da Paraíba. Isso é um número significante, porque os próprios reeducandos começam a entender
que o governo do estado da Paraíba, logicamente, esse nosso planejamento estratégico ele foi definido para os próximos 10 anos, né? É um planejamento em que nós pensamos a secretaria do ano de 2020 até o ano de 2029. É um planejamento que tem muito a crescer, né? E os reeducantes começam a entender que o governo do estado da Paraíba quer dar oportunidade àqueles que querem oportunidade. Muitas vezes a gente sabe, a gente entende que a questão da educação ela é um ponto fundamental para que, infelizmente, as pessoas acabem entrando para o mundo do crime. Muitas vezes é difícil a questão do emprego, a própria questão cultural, de você não ter tido a oportunidade de se educar, de estudar e, consequentemente, a baixa escolaridade vai refletir na sua vida profissional e muitas vezes as pessoas acabam entrando no mundo do crime e acabam entrando numa unidade prisional. Mas o governo do estado da Paraíba entende que esse é um problema e o governo do estado da Paraíba está dando oportunidade para quem quer oportunidade. 1.952 apenados da Paraíba, na Paraíba, estão em atividades laborais, Marcelo. Eles trabalham de encanadores, de ferreiros, de ajudantes de pedreiros, de pintores e por aí vai, várias funções. Como é que funciona isso? Como é que vocês montaram essa estrutura e essa estratégia para aproveitar essa mão de obra e, ao mesmo tempo, fazer, através dela, ferramentas de ressocialização? Olha, na verdade, hoje nós temos uma disputa que eu posso dizer para você que é uma disputa extremamente saudável entre as próprias direções das unidades prisionais para promover atividades laborais dentro das unidades prisionais. Eu vou dar um exemplo. Nós começamos um projeto da Hortas para Liberdades, que hoje nós temos o Molho da Pimenta Vila Branca, que iniciou lá na cidade de Solânia. O nosso diretor, ele viu o potencial de alguns reeducandos daquela área, que trabalhavam com a área da agricultura, sobretudo com a pimenta, montou um projeto com, na época, 2 estudantes do curso lá de agronomia, lá no município de Areia, e iniciaram um projeto para a confecção de molhos de pimenta. Agora, um molho de pimenta extremamente saboroso, onde você utiliza pimentas, uma plantação totalmente orgânica, e isso iniciou ali no ano de 2019, finalzinho ali 2019, começando 2020 e hoje. Nós tivemos a inscrição desse projeto no ano passado no Prêmio Inovare, né? Esse ano foi inscrito mais uma vez no Inovare e nós estamos agora mudando esse projeto da cadeia de Solânia para a cadeia de Remígio, onde nós fizemos uma grande reforma na cadeia de Remígio. E essa cadeia de Remígio, ela vai servir como uma agroindústria, vamos dizer assim, na confecção desse molho de pimenta, onde todos os reeducantes que vão estar lá na cadeia de Remígio vão estar trabalhando para a confecção desse molho de pimenta. A reforma da cadeia já está pronta, nós vamos estar inaugurando agora em agosto. Já plantamos 700 mudas de pimenta naquela cadeia, para que você veja como um projeto que se iniciou há 2, 3 anos atrás em Solânia, rendeu frutos, está concorrendo à premiação e hoje a gente já transfere para uma cadeia que nós estamos formatando toda para esse projeto. Então, isso eu estou dando um exemplo de Solânia, mas nós tivemos um projeto belíssimo que iniciou também lá em Souza, a Colônia Penal Agrícola de Souza, de uma marcenaria, onde o diretor ele identificou o potencial de alguns reeducandos na arte da marcenaria, montou um projeto, logicamente, comunicado à secretaria, alinhado com a nossa gerente de ressocialização, e hoje nós produzimos belíssimos móveis lá na penitenciária agrícola de Souza. E isso vem se espalhando por todas as unidades prisionais. Porque, como eu te disse, como os nossos policiais penais, como os nossos servidores, eles participaram da criação desse planejamento estratégico, a ideia de pertencimento a algo, ele é muito forte. Então, você começa convencendo, primeiramente, os servidores
E hoje nós podemos dizer que os nossos policiais penais do estado da Paraíba, eles são extremamente comprometidos com essa causa. Mais uma vez eu digo, eles foram quem fizeram essa proposição. E os próprios reeducandos começam a entender a importância dessa oportunidade. Logicamente, nem todos vão querer a oportunidade, mas aqueles que quiserem a oportunidade, nós temos que estar fomentando e dando essa oportunidade, porque nós sabemos que no Brasil nós não temos prisão perpétua. Essas pessoas, elas obrigatoriamente vão passar um tempo recolhido ou privado de sua liberdade numa unidade prisional, mas vão retornar para a sociedade. Aí fica o grande desafio. Como é que a sociedade quer que volte? Quer que volte, exatamente. Você tocou num ponto essencial. Como é que você vai querer que essas pessoas voltem? Se você tem um sistema prisional que seja extremamente repressivo, e aí nós, seres humanos, eu acredito que nós somos os espelhos, a gente vai refletir aquilo que a gente vive, né? Você tem um sistema prisional extremamente repressivo, que vem tido, essa foi a grande tônica, vamos dizer, nos últimos anos. Eu não vou falar da Paraíba, mas do sistema prisional do Brasil como um todo. A gente está vendo o resultado o poço que cavamos, o fundo do poço que cavamos, né? Então eu acho que agora a gente tem que fazer esse trabalho inverso, né? Se você humaniza a unidade prisional, eu não quero dizer que todos vão retornar reintegrados, até porque muitas vezes o grau de envolvimento do reeducando, do preso, do apenado, ele é muito grande com o mundo da criminalidade. Mas tem muita gente ali, Heron, que se você der uma oportunidade, vai querer sim retornar melhor para a sociedade, porque... Muita gente que não entrou no crime por uma profissão, entrou por uma circunstância, por um acidente de percurso, por uma ocasião, né? Exatamente. Pessoas que entraram por um acidente de percurso, como você falou, e que tiveram dentro do sistema prisional, porque eu fui diretor de unidade prisional, eu fui diretor de 3 unidades prisionais aqui no estado da Paraíba. Diretor da Penitenciária de Segurança Máxima, criminalista Geraldo Beltrão, do PB1, diretor também do juiz Hitler Cantalice, que é a média. Então, eu nunca fui preso, graças a Deus, mas acompanhei a vida de muitas pessoas que tiveram as suas... Secretário, dessas lições que o senhor está contando aí, de experiências profissionais e vendo por dentro o sistema por dentro, que experiências assim o senhor guarda, que aprendizados? Na convivência com pessoas que praticaram delitos, umas que querem recuperar a vida, outros que assumidamente não querem nenhum tipo de nova oportunidade. Qual é o grande aprendizado, qual é a grande lição? Olha, a grande lição, Heron, que eu tenho é que vale a pena você investir no ser humano. Precisa acreditar no ser humano. Precisa acreditar no ser humano. Como eu te disse, nem todos vão querer se reintegrar à sociedade por motivos diversos. Você falando em experiência, eu recordo uma vez de um familiar de um reeducando, eu era diretor do PB1. Ela chegou para mim e disse assim, eu era major na época, major, dê uma oportunidade ao meu filho para trabalhar. Na mesma hora eu disse, não, vamos dar sim essa oportunidade. Eu vi o choro daquela mãe, né? Chegou ela e outros familiares. Na mesma hora nós chamamos esse jovem, ele tinha cerca de 20 anos de idade. E oferecemos uma oportunidade dele para trabalhar dentro da unidade. E a resposta que ele deu, ele disse assim, eu não trabalhei quando eu estava solto, eu vou trabalhar agora que eu estou preso. Então assim, ela ficou extremamente chocada, né? Frustrada. Como mãe, frustrada, né? Começou a chorar lá no nosso gabinete. Esse é um exemplo ruim. Isso foi um exemplo Que ruim, exemplo bom o senhor guarda? Né? Por isso que a gente diz que nem todos vão ser alcançados pela oportunidade. Mas também nós tivemos eram diversos depoimentos de pessoas. E aí eu recordo de um que era um cidadão que ele me contou a história de vida dele, o sofrimento que ele teve. Ele quando criança, ele dizia que a mãe foi estuprada na frente dele. E quando ele cresceu, ele assassinou a pessoa que matou, que tinha estuprado a mãe dele. E aí ele foi preso, uma pessoa
humilde, trabalhava na roça. Foi uma vingança. Foi uma vingança, mas você via no olhar dele, Aaron, que ele não era uma pessoa má. Eu acho que ele guardou aquele Não era um delinquente, né? Não era um delinquente. Ele guardou aquele sentimento por muitos Trauma, anos. o ódio, a raiva. Trauma, o ódio, a raiva. E quando teve a oportunidade, que já era um rapaz, ele foi lá e acabou matando essa pessoa. Mas esse senhor, eu era diretor do PB1, ele pediu uma oportunidade para trabalhar. E nós colocamos ele para fazer exatamente a questão da limpeza, né? Porque as unidades prisionais geralmente são muito grandes, né? E a questão do mato que acaba nascendo. Enfim, esse cidadão, ele trabalhava com vamos dizer assim, com uma felicidade no rosto, sabe, tão grande. Acordava cedo, limpava toda aquela unidade prisional, praticamente sozinho, na época. E você via que ele era uma pessoa que, quando cumprisse a pena dele, ele não iria mais cometer nenhum tipo de crime. Porque era uma pessoa... Você via que era uma pessoa de bem. Logicamente, o assassinato que ele cometeu não se justifica. Né? Nós não vamos justificar o crime. Mas o ódio que ele manteve ali no coração fez com que ele tomasse aquela atitude. Mas você via que ele não era uma pessoa má. Muito pelo contrário. Todos gostavam dele no sistema, até pela forma humilde que ele tinha, mas a forma respeitosa com que ele tratava todos os policiais, todos os servidores. E isso, é o que eu te digo. Às vezes a população que está aqui fora, muitas vezes acha que todo mundo que está dentro do sistema prisional é criminoso, é bandido, e nem sempre o são. Acabam cometendo delitos por diversas fatalidades, mas são pessoas que você deve investir. Porque se você não investir, é aquilo, vai sair de uma unidade prisional com aquela marca, parece uma tatuagem dizendo assim, esse aqui é um ex-presidiário, né? Esse aqui é um ex-presidiário. E se o Estado não acolher essas pessoas, elas fatalmente vão reincidir ao crime. As empresas estão entendendo isso? As empresas estão entendendo, o governo do estado da Paraíba, no ano passado, na verdade, no ano retrasado, editou uma lei que foi a criação do escritório social, que tem exatamente esse objetivo. Sabe? O que é o escritório? O escritório social, ele funciona na Diogo Velho, junto com a nossa gerência de ressocialização, e ele vai fazer exatamente, essa ponte do reeducando, que chega no regime semiaberto, né, e sai do regime fechado. Com o mercado de trabalho. Com o mercado de trabalho, entre outras ações. Mas eu vou destacar essa ação desse acompanhamento ao mercado de trabalho. Porque quando o reeducando, sobretudo que está no regime semiaberto, no aberto, no livramento condicional, ele vai atrás de um emprego, ele vai atrás de um trabalho, às vezes ele recebe muitos não. Mas quando o escritório social, a gerência de ressocialização, chama essas empresas, mostra a dificuldade que essas pessoas tiveram na vida e que elas agora querem mudar e acompanham essas pessoas durante esse trajeto com inúmeros convênios tanto com instituições públicas como com instituições públicas e privadas, como um convênio que nós estamos fazendo agora também através da nossa gerência de ressocialização, do nosso escritório social, com a Secretaria de Educação. Eu tive uma reunião na semana passada com o secretário de Educação, o secretário Cláudio, e a Secretaria de Educação, com um convênio com a administração penitenciária, vai estar contratando. Nós fizemos um convênio para 200 reeducandos, mas nós vamos estar chamando agora 100 reeducandos, que são pessoas do regime semiaberto, que vão trabalhar para exatamente limpar as escolas, né? Para que quando os nossos alunos da rede estadual voltem em setembro, recebam as escolas lá limpas, pintadas. Então, e quem vai fazer esse serviço é o reeducando. Então, essa é a grande função desse escritório social. Promover exatamente essa dignidade para essas pessoas. O governo do estado da Paraíba pensa no reeducando não só enquanto ele está no regime fechado, mas nós temos que estar pensando nesse reeducando quando ele está no regime semiaberto, que é o grande diferencial. É aquele reeducando que sai do regime fechado, né? Às vezes passando 5, 6, 10 anos,
Então, quando ele volta, tudo está totalmente modificado, ele encontra uma nova sociedade e encontra muitos desafios. E esse escritório social serve dessa ponte, de chegar, intermediar, abrir portas e acompanhar esse reeducando, o que faz com que o empresário também da rede privada se sinta mais tranquilo, mais seguro e dando oportunidade a essas pessoas. Né? Secretário Sérgio Fonseca, muito obrigado pela entrevista aqui na Mais TV. Esse é um tema muito importante, que inclusive eu acho que a imprensa, o jornalismo, a sociedade deve se abrir mais para ouvir, receber e de alguma forma colaborar, porque é o que o senhor acabou de dizer mesmo. Nós escolhemos todos os dias, a sociedade tem a opção de escolher com que tipo de preso ela quer conviver de volta na sociedade. Isso é uma escolha, né? E as consequências nós já sabemos quais são de um modelo que não tem o foco em recuperar pessoas e recuperar a dignidade humana. Muito obrigado pela entrevista aqui na Mais TV. Eu é que te agradeço, Heron. Todas as vezes que você nos convidar, nós vamos estar aqui no teu programa, exatamente para dar essa satisfação à população paraibana e te dizer que foi um imenso prazer estar aqui contigo, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Tá ok, meu irmão? Muito obrigado. Abraço. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente, essa entrevista aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, soma de conteúdo com credibilidade. A gente se encontra. Até lá.